Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações em Cristo Jesus. Permaneça firme. Deus ainda está no controle. Em algum momento da vida, todos nós enfrentamos cansaço, medo, oposição, desafios. Em Atos 18, Deus nos mostra que ele fortalece os fiéis, que é aquela pessoa que obedece ao seu chamado, nunca ele vai abandonar a pessoa, o servo, o filho que confia nele. Você já pensou em desistir porque as dificuldades pareciam muito maiores que o seu propósito? Nesse texto, vamos aprender que nessas parte da segunda viagem de Paulo, ao sair de Atenas, ele chega em Corinto, uma cidade conhecida por seu comércio, sua riqueza, forte influência na cultura pagã. Ali Paulo conhece Áquila e Priscila, que se tornam grandes cooperadores na obra de Deus. Mesmo enfrentando oposições, ele continua anunciando o evangelho. Durante esse período, Deus lhe faz uma promessa que fortalece o seu coração. Ele diz: não tenha medo, continue falando, não fique calado, porque eu estou com você e ninguém lhe fará mal ou dano, porque tenho muita gente nessa cidade. Vamos à nossa leitura, vamos aprender um pouquinho com Atos 18. Peguei sua Bíblia e vamos à leitura. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural de Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los, e uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia os judeus e gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus Cristo era o Cristo. Opondo-se a eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: Caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante, irei para os gentios. Então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício Justo, que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa. E dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Certa noite, o Senhor falou a Paulo em visão: Não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois eu estou com você, e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nessa cidade. Assim, Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Sendo Galho procônsul da Acaia, os judeus fizeram em conjunto um levante contra Paulo e o levaram ao tribunal, fazendo a seguinte acusação: Este homem está persuadindo o povo a adorar a Deus de maneira contrária à lei. Quando Paulo ia começar a falar, Galho disse aos judeus: Se vocês, judeus, estivessem apresentando queixa de algum delito ou crime grave, seria razoável que eu os ouvisse. Mas, visto que se trata de uma questão de palavras e nomes da sua própria lei, resolvam o problema vocês mesmos. Não serei juiz dessas coisas. E mandou expulsá-los do tribunal. Então todos se voltaram contra Sóstenes, o chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. Mas Galho não demonstrou nenhuma preocupação com isso. Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo. Depois, despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia, devido a um voto que havia feito.
Chegaram a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus, pedindo eles que ficasse mais tempo. Não cedeu. Mas ao partir prometeu: voltarei se for da vontade de Deus. Então, embarcando, partiu de Éfeso. Ao chegar a Cesareia, subiu até a igreja para saudá-la e depois desceu para Antioquia. Depois de passar algum tempo em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era um homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Foram instruídos no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Querendo ele ir para a Caia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muitos dos que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus Cristo é o Cristo. Aqui vou trazer algumas lições para a nossa vida. Deus sempre coloca as pessoas certas em nosso caminho. Paulo encontra Áquila e Priscila. Trabalham juntos, tornam-se grandes amigos e parceiros do ministério. Deus usa os relacionamentos saudáveis para fortalecer a nossa caminhada. Valorize as pessoas que Deus coloca ao seu lado. O trabalho e o propósito podem caminhar juntos. Paulo fabricava tendas enquanto anunciava o evangelho. Ele mostrou que servir a Deus também acontece através do trabalho. O nosso ambiente profissional também é um campo missionário. Podemos glorificar a Deus com excelência, honestidade e amor ao próximo. Não deixe o medo silenciar a sua missão. Mesmo sendo um grande missionário, Paulo também precisou ser encorajado. E Deus lhe disse: não tenha medo. O medo não pode ser o maior que o nosso chamado. O medo não pode nos barrar. Quando Deus nos envia, Ele também nos sustenta. A presença de Deus nos fortalece em cada momento desafiador. Corinto era uma cidade difícil, havia oposição, havia perseguição, mas Paulo permaneceu ali por 1 ano e meio ensinando a palavra de Deus. A presença de Deus não elimina todas as dificuldades, mas nos fortalece para enfrentá-las. Todos podem crescer no conhecer a Deus. Apolo era eloquente, conhecia bem as Escrituras. Mesmo assim, Áquila e Priscila o instruíram com mais profundidade. Ele aceitou aprender, tornou-se ainda mais preparado para servir a Deus. E aqui eu tiro uma lição para a minha vida. Posso saber muito, mas ainda não vou saber tudo. Sempre vai ter alguém que sabe mais que eu, então posso assentar para aprender com eles. Nunca devemos pensar que já sabemos tudo. Quem deseja crescer, permanece humilde para aprender. Então confie que Deus está conduzindo a sua história. Valorize as pessoas que caminham com você. Não permita que o medo impeça a sua missão. Sirva a Deus no meio de todos os desafios. Sirva a Deus no seu trabalho, sirva a Deus na escola, sirva a Deus na sua casa, na rede de amigos. Continue firme, mesmo quando demorar a chegar resultado. Lembre-se, Deus conhece nossas limitações, nossos medos. Assim como ele encorajou Paulo em Corinto, ele continua
dizendo a cada um de nós: não tenha medo, continue falando, eu estou com você. Quando permanecemos fiéis, Deus transforma os desafios em oportunidades e fortalece a nossa fé para cumprir o propósito que Ele preparou para nós. E hoje, o que você tem feito? Você tem tentado desistir do propósito que Deus colocou na sua vida? Pense por um momento como tem sido esse momento na sua vida. Deus nos prometeu estar conosco todos os dias, mas Ele não prometeu que a gente teria uma caminhada sem desafio. Mas a presença dele, sim. Então não tenha medo. Continue falando, continue, pois Ele está com você. Até nosso próximo momento de leitura da Palavra de Deus.